você está no canal Amador, vamos aqui falar de mais uma leitura feita. Se trata do livro Rainha de Katawê, do Tim Crothers. O Tim Crothers é esse escritor americano, né, que teve contato ali com um artigo de jornal, determinado dia, e né, a história de Fiona Mutesi chamou a atenção, porque ela é essa garota ugandesa que se tornou essa grande jogadora, né, de xadrez ali em sua região. Aí, a pedido do trabalho, né, onde ele trabalhava ali da parte de televisão, esportivo, aí ele viajou até Uganda. Lá ele teve contato com Fiona Mutesi, que é o nome da garota. Teve contato com outras pessoas que também ajudaram Fiona a ser o que é, né? E, de certa forma, que ajudaram a contribuir ainda mais nessa grande trajetória dela. Então, nasceu esse livro, né? Ele funciona como se fosse um documentário em que ele vai narrando ali não só a vida de Fiona Mutesi propriamente dita, mas como pessoas em volta dela e da região, né, Katawê, onde ela mora. Logo no comecinho ele vai colocar aqui que Katawê é sim uma região muito problemática, é uma região muito pobre, né? É uma região que carece muito de infraestrutura, de saneamento básico, enfim. Né? Logo no comecinho, lá na página 20, ele coloca, né, o Katawê era uma área com cerca de 4 km², cheia de mato, capim, elefante, mangueiras, inhames e incontestáveis sapos. E mais para frente ele continua, né? Quando não está inundada, a terra de Katawê é cheia de sujeira, imunda de esgoto. Nada cresce ali. Cachorros de rua, ratos e gados competem com os humanos para sobreviver num espaço confinado que se torna mais cheio cada dia. A Katawê não tem placas de rua, nenhum endereço. É um labirinto de becos esburacados e cabanas dilapidadas. É um lugar onde o tempo é medido através da sombra que seu corpo projeta no chão. Não existe relógios, nem calendários. Como fica apenas alguns graus da linha do Equador, Katawê não tem estações, o que amplifica a repetitiva e quase apática natureza do cotidiano. Logo ali em seguida, a gente conhece um pouquinho sobre a mãe da Fiona Mutesi, né, chamada Harriet Nakul. Né? Logo aqui ele coloca, Harriet Nakul não foi desejada, não foi planejada. Um erro como tantas outras crianças de Uganda, se é que é razoável chamar uma criança nascida sem nenhum método contraceptivo de erro. Melhor dizer que Harriet foi uma criança que seus pais desejavam que não tivesse sido concebida. Conta que ela teve também uma vida difícil, né, com sua própria mãe, que ela teve que morar em outra cidade, depois voltou, e que desde criança, né, ela teve contato ali com poucos estudos, inclusive. Aqui coloca aqui, ó, Harriet saiu da escola antes de aprender a ler ou sequer escrever seu próprio nome, né? E que em determinado momento ali, em uma das barracas ali que a sua mãe tinha, né, que ela vendia coisas, a Harriet teve contato com um homem mais velho que ela. E ali, o homem mais velho chegou a aliciar um pouquinho ela, ter aquele contato, teve aquele flerte sexual, e de repente tiveram um relacionamento, né? Na página 27 ele comenta, a gorjeta era um aliciamento, uma forma de sedução nas favelas. Harriet conversou a visitar Buyanza, que é o nome do homem mais velho que ela, no seu local de trabalho, e às vezes passava noites com ele na esperança de continuar ganhando seus favores. Em Katawê, a linha entre cortejo e prostituição frequentemente é tênue. Nessa época ela tinha menos de 15 anos, se eu não me engano, ou tinha 16. E ele tinha 37, ou seja, tinha quase um pouco mais do dobro, né, da idade dela. E sim, ela teve filhos com ele, por mais que ele fosse mais velho, e outros homens ali descritos é que abandonassem suas esposas, tivesse mais de uma, poligamia, né, masculina, era muito forte. Esse homem mais velho, Godfrey Buinza, ele levou a própria Harriet para constituir família, teve outros filhos e dentre esses filhos teve Fiona. Logo em seguida, o Godfrey, ele foge de casa, vai parar numa outra casa, que ele tinha uma outra família, né, se não me engano, e ele acaba falecendo em decorrência da AIDS, né? Então,
A própria Fiona, né, já tem ali contato com coisas relacionadas à AIDS desde criança. O pai dela falece, ele definha literalmente, né, e é um contato que muitas outras pessoas têm aqui, segundo o autor. Na sequência, a gente conhece um pouquinho da história de Robert Catende, que foi o treinador de Fiona, né? É descrito que ele foi uma pessoa desde criança muito estudiosa, teve grandes notas, também teve ali uma família muito complexa e tal, entre idas e vindas, né, em várias regiões ali onde ele morou. Por mais isso não abalou, né? Por mais que tivesse essas idas e vindas, não abalou seus estudos e tal. Se formou, e uma das grandes coisas que ele era notável, que as pessoas falavam que ele era muito bom, era a questão do esporte. Ele era um grande jogador de futebol. Chegou a jogar em algumas equipes e tal, mas devido a um acidente ali, a uma lesão, ele teve que se afastar e não seria mais a mesma coisa, né, do que antes. Aí a convite, né, ele é chamado para trabalhar dentro desses lugares que mais necessitam, né, com projetos sociais, né, o que aconteceria ali com muita frequência em Uganda. E então ele chega, né, a, a Catauê. E nisso que ele chega, ele começa a tentar chamar a atenção de crianças para esses projetos, né? Tanto que é descrito aqui que Fiona, quando antes mesmo de jogar o xadrez, ela ia trabalhar para ajudar a família vendendo pedaços de cana, se não me engano, nos semáforos. Então, é dito que ela ia ajudar, às vezes conseguia vender, às vezes eram roubadas, né? Não conseguia trazer. Isso se repetia todo dia, enquanto a mãe dela, a Harriet Nicole, ia trabalhar também, acho que se não me engano era no mercadinho. E então ele tentava ali conciliar, né, o pensamento das pessoas e que o projeto muda vidas, né, e também que tentar mostrar que, olha, que o projeto dele tem fundamento e tal. O irmão mais novo de Fiona, ele começa a ir nesse projeto do Robert Catende. E nisso que ele vai, ele começa a se ausentar por mais tempo da sua casa, né? E a Fiona percebe isso, né? Aí um dia ela segue ele e ela descobre que ele, o irmão está indo jogar futebol em um local lá totalmente improvisado que o próprio Robert acaba bancando, inclusive. E às vezes o Robert comprava ali a comida para dar para os seus alunos, inclusive. E Fiona acaba gostando, né? Acaba se interessando. Ela chega lá, os alunos já brincavam aí já com jogos de tabuleiro, porque em determinado momento o Robert percebe que nem todos os alunos estão aptos, querem jogar futebol porque acham violento, porque não gostam, enfim, N motivos. Ele busca ali alguma coisa então alternativa. Então, para ele, o jogo de tabuleiro seria interessante. E primeiro ele pensou na dama, mas aí depois veio de fato o xadrez. De fato, ele ensinou aquelas crianças que não queriam jogar futebol a jogar o xadrez. E é isso, ele foi passando, a Fiona chegou, viu esse povo jogando xadrez e gostou, né? E ele chamou ela para participar. Então ela começa a jogar, começa ali a ganhar gosto pelo jogo, né? E de fato a ganhar notoriedade. Percebe-se que ela de fato ela é boa naquilo que ela faz. As competições dentro de Uganda, ela participa junto com o Robert Catende, ali um grupo de alunos também. Aí de repente ela vai chamada para competições fora da cidade, né, fora do país. Por exemplo, tem uma competição na África do Sul em que ela primeiramente ela não vai, né, acaba não acontecendo um incidente, ela acaba não indo. Em outro ela consegue ir, né? Aí o grande ápice também é a Olimpíada de Xadrez na Rússia, em que ela vai também participa. E é engraçado que toda vez que ela vai para um lugar fora da sua cidade, ela inconscientemente ela vai comparar esse local com a sua própria cidade, né? O conforto que ela tem nesses hotéis, nesses lugares, enfim, né? Da cama, da comida, do chuveiro e até das pessoas em si, ela está sempre comparando, né?
ela fala que depois ela tem que voltar para a realidade dela, né? E na Rússia, ela chega a comentar que as pessoas pensavam que eles, por serem negros, né, se pintavam de tinta preta, né, porque não tinham contato com pessoas negras. Aqui nesse livro tem algumas fotos da Fiona, né, aqui ela rezando, né. Aqui comenta, ó, Fiona reza dentro do barraco de sua família antes de sair para a caminhada de 3 horas pelos traiçoeiros becos de Catauê em busca de água fresca. E aqui na frente, mais adiante, tem a fotinha do Robert com os alunos, né, de xadrez, aqui com os troféus e medalhas. E aqui a própria Fiona, né, lá na Olimpíada de Xadrez na Rússia. Basicamente, o livro não tem grandes emoções. É como eu falei, né? É um livro como se fosse um documentário em que vai contar a história dessa menina, né? E como ela se tornou o que ela é. Né? Teve grande notoriedade ali na Rússia, ali na Olimpíada de Xadrez na Rússia. E também ela se tornou a primeira mulher de Uganda a ser candidata a mestre do jogo. Era uma coisa muito difícil de acontecer, ainda mais sendo menor de idade. Né? Então foi de grande notoriedade. Mas uma coisa eu fiquei me pensando na leitura desse livro, que foi o quê? Esse livro funciona assim, como um livro de superação. É bonito ver a história de Fiona. É uma história bonita, é uma história dolorida, né? É uma história carregada ali por questões catastróficas, né? Como mostra ali a questão, quando ele vai fazer o contexto ali geográfico e político da região, por exemplo, em que ele comenta aqui na página 18, aqui, ó, o mapa colonial da África havia sido desenhado ao acaso como se por crianças com lápis de cera. As 4 tribos principais de Uganda, que não compartilhavam sua cultura, língua nem costumes, mas que previamente haviam sido ligadas por um inimigo colonial comum, não conseguiam mais viver em harmonia dentro das fronteiras artificiais. Uganda definiu em constante estado de guerra civil. Ou seja, o desenho de Uganda, assim como de outros países também, um que eu tive contato foi da Nigéria, através dos livros da própria Chimamanda. É isso, né? São tribos rivais, com costumes diferentes, e que, assim, o desenho ali das pessoas, dos colonos brancos, que pouco se importavam com isso e agregaram aquelas colônias dentro de um espaço só. Ou seja, um campo minado para eclodir aí uma guerra civil, e continua até hoje, né? E isso é motivo para, além das guerras civis, para um grande lapso de corrupção nesses países, né? Mas nem só de catástrofes vive o país, né? Nem só disso vive o país. Claro que o que a mídia, o que os livros, filmes, ou alguns filmes, esse livro foi adaptado para filme em 2016 com a linda da Lupita Nyong'o, né? Mas alguns filmes retratam, é uma África pobre, é uma narrativa de uma África catastrófica, que é uma África que está ali reduzida à pobreza, à fome, à propagação da AIDS, e que você pensa e acaba criando estereótipos, né? E se você cria estereótipos, você não se permite ver mais que além daquilo que foi criado. Aqui eu tenho o livro da Chimamanda, chamado O Perigo de uma História Única, em que ela fala justamente isso, né? Na página 22 ela comenta, é assim que se cria uma história única, mostre o povo uma coisa só, sem parar, e é isso que o povo se torna. É como são narrados as histórias geralmente vindo da África. Ainda bem que, né, a gente tem agora uma contextualização, uma nova visão, até mesmo porque do próprio material que é produzido está chegando até nós. Ou seja, a gente acaba não tendo uma visão mais unilateral das coisas. E ela comenta logo no finalzinho, né, as histórias importam, muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar, né? Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. Eu gostaria de terminar com esta ideia. Quando rejeitamos a história única, quando percebemos que nunca existe uma história única sobre lugar nenhum, reavemos uma espécie de paraíso. Bom, foi esse pensamento que eu tive em muitos dos trechos em que ele vai comentar aqui sobre essa questão
desse foco excessivo à extrema pobreza, ao catástrofe dessa região, né? Em contrapartida, a gente tem uma boa história aqui de superação, uma história única mesmo, da própria Fiona Mutesi, né? Enfim, fica a dica aqui desse livro interessante, tem um filme também, que vale a pena ser lido, né? E vale a pena também servir de inspiração, por que não, né? Eu peguei esse livro aqui, inclusive, graças ao O Gambito da Rainha, né? Que é aquela série da Netflix que fala também justamente sobre xadrez. E eu pensei, pô, eu também tenho alguma coisa de xadrez aqui em casa, e eu lembrei da Rainha de Katauê. Eu não sei se tem na Netflix esse filme, mas que me fez lembrar na hora. Enfim, fica a dica aqui desse livro maravilhoso. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.